Bom, então vamos lá, irmão, tá? Já deu 21 horas. Vamos começar a nossa live, tá? O assunto de hoje é do último vídeo que eu fiz nesse canal, tá? Que significa o batismo opressor, tá? E também tem a extensão no próprio vídeo, ele tá um pouco longo, às vezes as pessoas não vê tudo, mas esse vídeo tem 4 assuntos, irmão, fundamentais para a gente entender. É porque eu não quis fazer picado, irmão, tá? Eu quis fazer ele inteiro porque são assuntos que ligam um no outro, tá? Amém, Laudiane? Esse assunto está querendo dizer o quê? Irmão, por que é opressor? Vamos começar no título. Por que é opressor? Porque é um batismo, aonde é feito? No ato do batismo, irmão, no ato do batismo, ele é feito uma pregação que chega a oprimir a pessoa. A pessoa, ela acaba sentindo-se obrigada a batizar, porque vem uma opressão muito forte sobre ela. Tá? Tem casos em que fala assim, olha, você não sabe se você está vivo até amanhã, mas quem pode fazer uma especulação dessa, irmão? Em um momento tão grave daquele ali. Como é que você pode fazer uma especulação dessa? Fala assim, irmão, você não sabe, ninguém sabe. Ninguém sabe, mas todavia, irmão, as pessoas vão fazer o concerto com Deus na hora em que ela sentir algo diferente acontecendo na vida dela. Ela vai sentir. A conversão é algo fora do comum, irmão. É algo fora do normal. Tá? E fica muito claro na nossa vida. Tá? E essa transformação, muitas das vezes, acontece mesmo antes do batismo. Aí existem exceções. Qual que é a exceção? Existe aquele que é batizado na água, que está entrando ali, talvez, por empolgação. Às vezes ele pode ser convertido ali, entendeu? Isso são exceções, irmão. A gente não cria regra a partir da exceção. Não! As regras são criadas a partir da maioria, tá? Eu volto a falar aqui para vocês, eu estou falando primeiramente sobre o vídeo, depois eu vou na pergunta de vocês, tá? Vamos falar sobre tudo, as perguntas de vocês todas, ok? Então, irmãos, e esse modelo de batismo, ele produz um número agradável aos anciões, porque ele volta para, não, no meu batismo, batizou numa igreja que batiza 40, batizou 60, né? Só que são pessoas que foram embora para casa e ninguém nem sabe nem onde ele mora, irmão. Não sabe nem onde ele mora, a pessoa que batizou ali, não tem nenhum registro dele, não sabe nem onde ele fica, entendeu? E não tem um acompanhamento, tá? Então, e na maioria ali, irmão, olha só, volta a falar, tá? Quando abre-se o momento para as pessoas se levantarem e irem ao batismo, ali levanta adultos, são pessoas convertidas que estão levantando para fazer o seu concerto. São pessoas que já congregam, que lê a Bíblia, que já sofreu, que foi convertida. Quando passa esse momento, aí começa o terrorismo psicológico. Tá? Olha, irmão, cuidado, porque pode ser esse o último avião, né? Tá saindo do aeroporto, se você não entrar nele, você vai ficar para trás. Né? Você já é filho de pais crentes, meu irmão. O que, é que você está esperando aí? E tá lá o mocinho, irmão, de 15 anos, de 16 anos, com o terninho dele ali se sentindo acuado. Aí ele tá lá em cima, ele olha pro pai, aí ele olha pra a mãe ali de cabeça baixa, falando, oh, Senhor, glória a Deus, aleluia. E ele tá vendo aquilo ali, irmão. Ele sabe que todo mundo quer que ele vá. E tem os dois lados, irmão. Se ele batizar, ele tá lascado. Porque Deus não está chamando, ele está se batizando através da opressão. Ele está sendo oprimido psicologicamente. Não tem ninguém ao lado dele fisicamente empurrando ele. Não tem ninguém fisicamente empurrando ele. Mas psicologicamente, uma pressão é uma pregação muito terrível que empurra. Se ele for, irmão, é daquele jeito, tá? Só Deus na vida dele. Se ele não for, irmão, o peso psicológico também fica sobre ele. Quando ele vai embora, irmão, fica aquela pregação na cabeça dele, meu Deus, e se acontecer alguma coisa comigo? E se eu morrer? Meu Deus do céu, tal. E aí ele fica preocupado, ele fica preso em um loop em todos os batismos que tem, ele vai. Porque ele tem medo, mas ele não está sendo chamado, mas ele vai por medo. Qual é o medo do quê? O medo daquela pregação forte psicológica que ficou batendo na cabeça dele. Tá vendo? Você não quis batizar. E aí? E agora? Ele começa a sentir, irmão, uma pressão,
como se tivesse espíritos malignos em volta dele, ou seja, ele começa a sentir o ar da morte, irmão. Senhor do céu, olha só a diferença, irmão. A pessoa, o ancião desce nas águas e fala assim: irmãos, hoje, por certo, estão aqui aqueles e aquelas que já vieram prontas para assistir o batismo, porque querem se batizar. O Senhor já vem fazendo obras bonitas. Vem, serve a Deus. Aí ele batiza aquelas almas. Quando acabar aquelas ali, fala: irmão, você moço, você moça, né, que não sente de batizar, fica em paz. No tempo certo, o Senhor vai tocar no seu coração. Ele vai te transformar, tá bom? Não fica com medo. Não fique preocupado, tá bom? Porque Deus não perde nenhum dos que são seus. Está escrito lá, Jesus Cristo orou e disse: Pai, eu estou te entregando todos aqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu. Então fique em paz. Irmão, a igreja sai consolada dali. Sabe o que significa dom de pastor, irmão? O dom de pastor significa colocar paz na igreja, não colocar medo. Quem coloca terror e medo, quem assusta a igreja e que faz as pessoas irem embora olhando na rua com medo até de atravessar a rua, porque lá na palavra falou: ó, e se eu morrer saindo daqui? E ele fica com medo de todo mundo, irmão, apavorado. Isso foi Deus, irmão? Fala para mim se o Espírito Santo coloca esse terror no povo. Fala para mim. Irmão, está notório dentro desse comportamento. Isso não é pregação inspirada por Deus, irmão. É por qualquer outra coisa, menos por Deus. A diferença, porque existem dois batismos. Você já ouviu falar nisso? Existem dois batismos. Eles falam, não falam. A Bíblia fala de dois batismos, mas desconhecem isso e só falam de um, porque acham que é tudo a mesma coisa. Tá? E eu vou até falar disso agora. Tá? A Bíblia fala que tem dois batismos. Né? Em primeiro lugar, você vai ver João Batista batizando as pessoas, e aí ele fala assim. Ele fala dessa forma: ó, pessoal, eis que eu vos batizo com água. E depois de mim, vai vir um que é muito maior do que eu, óbvio. E ele vos batizará com Espírito, com fogo. Dois batismos. O batismo da água é um trabalho para o homem que Deus deu. Jesus deu, né? Ele deu esse trabalho para o homem fazer. O homem. Mas o batismo verdadeiro, que eu já vou entrar nesse assunto, é uma questão puxando a outra. O batismo verdadeiro que salva é o batismo de Jesus Cristo. Vamos lá? Efésios. Eu ia até imprimir uma folha aqui. Eu vou dar uma imprimida rápida, enquanto a gente já vai falando, tá? Efésios, no capítulo 4, o que vocês lembram que está escrito lá? Lá está falando assim: há um só Deus, um só corpo, um só batismo, uma só fé. Aí, muito cristão, principalmente líderes religiosos, né, pegam essa parte sem ler. Eles têm que ler todo o texto para poder entender o texto, mas eles não entendem. Aí o que eles fazem? Eles saem puxando a sardinha para o seu lado. Eles saem dizendo assim: não, porque esse é o batismo da minha igreja. E a congregação, inclusive, inventou uma fórmula de batismo para dizer que ela tem o melhor batismo do que o das outras. Eu acredito que todos vocês já ouviram dizendo assim: não, irmão, aqui é Deus, porque a gente fala em nome de Jesus, te batizo. Mas lá é o homem, irmão, porque lá fala eu te batizo. Irmão, eu teria uma vergonha. Quando eu ouço isso ali, eu fico imaginando alguém formado em letra, nem precisa nem ser formado em letra, um professor de português, eu fico com vergonha, porque é uma ignorância gramatical terrível. A diferença nas duas frases é que em uma o sujeito está oculto. Quando você fala te batizo, é eu, só que eu não estou explícito, mas lá está claro, sou eu que batizo. E no outro, o sujeito está exposto. Ponto. Somente isso. Só que eles precisam dizer que Efésios, capítulo 4, a gente é que tem um único batismo.
Só que a ignorância é tão grande, irmão, que eles não entendem que ali só está falando de elementos espirituais. Lá só está falando de coisa espiritual. Primeiro lugar, irmão, não existia denominações. Então ninguém está preocupado ali, na hora que está escrevendo, Efésios 4, que o batismo da congregação é o mais certo do que o da Assembleia. Nem existia isso, irmão. Eles nem sonhavam que um dia ia haver denominações. Eles nem sonhavam. Só existia o cristianismo. Pronto, ponto final. Então, quando eles estão falando ali, Paulo está falando só de coisas espirituais. Só coisas espirituais. Eu vou ler aqui para vocês, ó. Há um só corpo. Que corpo é esse que ele está falando, irmão? Um corpo abstrato. É um corpo espiritual. Um só espírito. Que espírito? Não precisa nem falar. Só a palavra espírita já está... Espírito, né? Já está explícito que é coisa abstrata. Como também fostes chamados uma só esperança da vossa vocação, né? E aí ele segue. Agora entra, ó. Um só Senhor. Que Senhor? Jesus, irmão. Espiritual. Uma só fé. Espiritual. Um só batismo. Espiritual, irmão. Ninguém está falando de água. Ou seja, há só um batismo no Espírito Santo. Você pode estar na assembleia, congregação, batista, aonde você for. Esse batismo é único. Não tem dois, não tem outro, não tem nada. Quando ele está falando de um só batismo, é o batismo do Espírito Santo. Então, irmão, existem dois batismos, tá? O da água é um mandamento que Deus deu para o homem fazer. E o homem vai fazer e você vai obedecer dentro do possível, irmão. Dentro do possível. Porque Jesus curou 2 cegos de formas diferentes. Ele experimentou a fé. Como? Ele fez um lodo no chão, cuspiu, botou no olho do camarada e falou, agora vai lá e se lava. Ou seja, né, tá na sua mão agora. A libertação tá na sua mão. Se você for lá e se lavar, você vai ver. Se esse homem não cresce e não fosse, irmão, ele não ia ver. Olha a diferença do outro. O outro, irmão, como ele já viu que aquele outro tinha fé, já foi manifestado a fé, eu vou dar uma rápida explicação que é para vocês entenderem, que é o cego de Jericó. O que ele fala, o cego de Jericó? O cego de Jericó, ele falou uma coisa que chamou a atenção de Jesus. Não é misericórdia. Todo mundo acha que é porque ele pediu misericórdia, aí Jesus ficou com dó. Não, irmão. Ele estava rodeado de doente. Às vezes até pior do que o cego. Gente pedindo compaixão, misericórdia, né? Gente faltando, às vezes até sangrando, entendeu? Com infecções graves. Mas o cego de Jericó, ele falou uma coisa que ficou explícito em Jesus Cristo. Esse homem tem fé e esse homem crê em mim. O que foi, irmão? Uma pergunta para vocês. Jesus era filho de quem? Não falaram lá na passagem? Esse aí não é, por acaso, filho de José e Maria? Ué, o que ele está fazendo aqui? Por que ele está dizendo que o pai dele é outro? Para todo mundo que estava ali, Jesus era filho de José. Mas o que o cego estava dizendo? Que Jesus era filho de quem? Jesus, filho de Davi. Sabe o que esse cego está fazendo, irmão? Esse cego está mencionando uma profecia. Dentro dessa frase, o que o cego está querendo dizer? Jesus, eu sei que você é o Messias, e eu sei porque está escrito que ele vai vir da linhagem de Davi. Então Jesus para e fala, meu Deus, ele crê em mim, nem os meus discípulos que andam do meu lado. Está difícil de acreditar em mim, porque Jesus teve um momento que teve que perguntar, quem vocês dizem que eu sou? Ah, Senhor, uns aí estão falando que você é Elias, né? Outros estão falando que você é João, que João não morreu coisa nenhuma, mas e vocês? Entendeu, irmão? Então, quando ele falou aquilo, olha a diferença, para pegar no que eu estava dizendo sobre o outro que fez lodo. Jesus não pediu para fazer lodo, Jesus não fez nada. Jesus só falou assim, ó, o que você quer? Que eu veja? Então vê, pronto. A fé daquele homem já estava explícita. Não precisa fazer teste de fé. Então, o batismo, irmão, o batismo é o seu primeiro passo de fé. O batismo da água é o primeiro passo que você vai dar para declarar a sua fé publicamente.
E vai ter casos, como aquele homem na cruz, que não tinha condições de sair. Só que ele estava do lado de quem batiza, irmão. O lado do homem que dá o batismo com o Espírito, que é o batismo que salva. Tem explicação para tudo, irmão. Sabe por quê que o batismo do Espírito Santo salva? Vou explicar aqui para vocês. Tá? Porque sem o Espírito Santo, está na Bíblia, sem o Espírito Santo, você não pode se salvar. Você não vai entrar no céu. Sabe por quê, irmão? Está escrito lá, Romanos. Pode abrir sua Bíblia, irmão. Aqui, assim, comigo, na minha live, é bom você vir com a Bíblia. Porque eu amo a Bíblia e tudo que eu for falar para vocês aqui, irmão, é Bíblia. Eu gosto de Bíblia. Tá? A verdade que liberta é a Bíblia. Tá? Abre aí, Romanos, capítulo 8, versículo 11. Você vai entender, irmão, por que nós não podemos ficar sem o Espírito Santo. Romanos, capítulo 8, versículo 11. Lê aí. O Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós. Vou explicar passo a passo. Esse é o Espírito de Deus que estava em Jesus e ressuscitou Jesus dos mortos. Se ele está dentro de você também, ó, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará, ó, também vai te ressuscitar, né, os vossos corpos mortais pelo Espírito Santo que vos foi dado. Escrito aqui, acabei de ler. Aqui está falando, se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, se esse Espírito estiver dentro de você, esse Espírito também vai te ressuscitar. Logo, se ele não tiver, o que acontece? Você não vai ressuscitar. Entendeu, irmão? Então, o Espírito, o batismo do Espírito Santo é o batismo que salva. É o batismo que transforma. É o batismo que nos leva para a glória de Deus. Então, irmão, nessa colocação aqui para vocês, encerra essas questões. Esquece a preocupação com o batismo da água. Por isso que entra o assunto que eu falei para vocês, irmão. Aquele batismo da água que aquelas crianças batizaram não vale nada. Se você não tem fé, se Deus não está te chamando, não vale nada, porque esse compromisso não vale nada com Deus, irmão. Você está confessando a fé. Que fé? A fé que você não tem? Ah, mas ele fez uma confissão de fé pública. Mas ele não foi convertido. Deus é sábio, irmão. É ciente. Deus não vai cobrar isso de uma criança, irmão. Deus não vai cobrar isso de vocês. Por isso que tem muito irmão nosso perdido e ele pouco sabe que ainda não fez conserto. Ele tem tudo para fazer conserto ainda. Só que como ele se batizou lá atrás e rotularam ele como um pecador, ele para de procurar salvação. Ele simplesmente para. Tem muita gente que está ouvindo essa live agora aqui e aconteceu isso na vida dele. E hoje ele está firme. Sabe por quê? Porque agora que ele foi convertido. Agora. E eles são muito mais crentes do que vocês. Sabe por quê? Porque eles andam por um caminho cheio de pedregulho, de acusação e continuam firmes. Um caminho ainda muito mais difícil do que o nosso. Tá? Então tá aqui, irmão. Tá? Existem dois batismos. Batismo da água, batismo do Espírito Santo. Ok, irmão? O batismo do Espírito Santo ele é superior. Ele é mais... O Senhor nos cobra, estando dentro das nossas condições, irmão. Olha só que bonito. Ele quer que você mostre para todo mundo que você o ama e agora você quer segui-lo. Então, o batismo da água, ele é o primeiro passo para você confessar sua fé publicamente. É para isso que serve, é um compromisso entre nós, irmão. Batismo da água é um compromisso entre a sociedade, entre o meio que você vive. Batismo do Espírito é a sua aliança, é o seu contrato direto com Deus. Esse é o maior batismo. É esse batismo que salva. O ladrão da cruz foi batizado no Espírito Santo, irmão. Por isso ele se salvou. Ele estava falando, eu vi até o irmão falando outro dia, né? Em um dos meus vídeos, acho que nesse, né? Não falo. Teve um que fez essa pergunta, aí o irmão respondeu lá, falou, irmão, você está falando com o próprio Rei da Glória, irmão. Né? E eu vou dar um exemplo que é para vocês entenderem isso. Irmão, vamos supor, o João vai dar uma festa e ele distribui entradas para a festa.
ele distribui convites para festa, tá bom? Ele distribuiu 100 convites, beleza. E ele colocou um guarda na porta. Você só entra se tiver o convite. Joia? Joia. Beleza. Só que se o João, o dono da festa, estiver chegando lá, irmão, ele não precisa de convite, lógico, ele é o dono da casa, da festa, e tiver um convidado com ele, você acha que os guardas vão falar assim, ei, pode parar aí? Né? Você está entrando com o dono da festa, querido. Irmão, todos os mandamentos são para nós, irmão. Deus é exceção, não existe mandamento para ele, irmão. Ele faz o que quer, irmão. Ele faz o que quer. Alguém vai chegar lá e vai falar, Deus, você colocou uma regra lá, mas você furou a regra. É loucura fazer isso, meu irmão. Né? Existem homens aí que não morreu. Ele falou que todo mundo vai morrer. Mas Elias, ninguém sabe o que aconteceu com Elias. Entendeu? Sabe? Não sabe. Por quê, irmão? Porque Deus faz o que ele quer, irmão. Ele coloca a regra para nós. Você é um pai de família, você coloca uma regra na sua casa. Você não quebra a regra? Você falou, a partir de hoje, 10 horas da noite, todas as luzes apagadas. Você acha que se você, sendo pai de família, levantando meia-noite, acendendo a luz, você acha que seus filhos vão levantar e falar, pai, você tem que pagar a lei, que é regra? Irmão, Deus é Deus, meu irmão. Deus é Deus. Eu não mexo com Deus. Tá? Se falou, vai entrar, por isso que eu não julgo ninguém, irmão. Por graça e misericórdia de Deus. Sabe por quê? Por diversos motivos. Mas eu vou falar uma coisa, um conselho meu, do fundo da minha alma, do meu coração. Irmão, nós somos fracos. Eu posso cair. Você também pode. E se você cair, irmão, não adianta mais você ter misericórdia. Só porque você caiu agora. Tá? Isso não vai contar mais. Porque lá, em Mateus 5, está dizendo assim, bem-aventurados os misericordiosos, porque esses vão alcançar misericórdia. Sabe o que ele está querendo dizer? Filho, você vai ser esperto se você tiver misericórdia dos fracos. E se algum dia acontecer alguma coisa com você, eu também vou ter misericórdia de você. Você entendeu, irmão?